Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Thiago e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa Masterclass do nosso curso de Inkscape básico. Então se você tá curtindo, por favor, não esquece de deixar um feedback aqui embaixo pra gente poder saber o que vocês estão achando, beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da barra de ferramentas que a gente tem dentro do Inkscape, tá? A gente tem várias ferramentas e eu vou falar uma a uma para que cada uma dessas ferramentas ela serve. Bom, para a gente iniciar, a gente precisa entender para que serve a ferramenta de seletor, não é mesmo? Então eu fiz aqui um quadrado só para a gente poder ter uma ideia do porquê ou para que ela serve. Bom, a ferramenta de seletor ela serve para várias coisas. A primeira é para selecionar objetos, obviamente. A segunda dessas coisas é para a gente aumentar os nossos objetos. Então quando a gente seleciona, por exemplo, alguma coisa, a gente abre vários vetores aqui. Que a gente pode fazer para poder aumentar o nosso objeto na vertical, na horizontal e até na diagonal. Só que existe sempre algumas coisas que são importantes, né? Eu vejo que tem muita gente que erra quando vai fazer o redimensionamento, que é apertar e simplesmente jogar para o lado. No Inkscape é importante que você sempre aperte Ctrl ou Ctrl e Shift. Quando você aperta Ctrl e puxa aqui, por exemplo, pela diagonal, ele vai puxar por esse canto e vai subir aqui sempre proporcionalmente. Se você aperta Ctrl e Shift, ele vai fazer o redimensionamento baseado no que está no meio. Então ele vai fazer o redimensionamento sempre bastante prático aqui pra gente e sempre usando a proporção. É bem importante a gente entender isso aqui. A segunda coisa que a gente também pode fazer com a ferramenta de seletor, além de selecionar e além de redimensionar, é a gente rotacionar o objeto. Então quando a gente aperta aqui, ó, de primeira, a gente tem aqui o menu de redimensionar. Agora se a gente apertar de segunda, a gente tem aqui o menu de rotacionar. E para rotacionar, a gente pode rotacionar ele novamente para todos os lados que a gente achar necessários. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a gente pode puxar aqui pelos lados, a gente pode puxar aqui para cima, e aí a gente pode fazer esse movimento aqui. A gente pode puxar aqui dos lados, e aí a gente faz um redimensionamento, faz aqui uma rotação diferente, né? Só que para a gente poder rotacionar, é sempre importante a gente fazer pelos lados, tá? Esses lados aqui vão fazer com que a gente possa rotacionar, por exemplo, a 90 graus, a 45 graus e etc. Se você quer ter uma certeza maior do que você está fazendo, obviamente só segurar Ctrl e aí você vai apertar pelos lados e ele vai sempre fazer rotações de 15 em 15 graus, tá? Então isso vai ser bem importante para você entender também. Outra coisa que também o menu de redimensionar ele faz é em relação a gente poder fazer algumas coisinhas aqui, né, de redimensionar ou também de fazer outras coisas, né? A gente pode mover padrões, a gente pode puxar esses objetos aqui para trás, enfim. A gente pode fazer várias coisas aqui, eu vou explicar agora para vocês para que serve. O primeiro deles é o de selecionar todos os objetos que tem nós aqui. Então, por exemplo, se a gente tem dois objetos aqui, a gente pode apertar aqui nesse objeto, nesse botão, e a gente vai selecionar tudo que tem dentro do nosso projeto, tá? Se a gente tiver, por exemplo, selecionado esse aqui e a gente vir aqui, a gente pode selecionar todos os objetos que estão em camadas visíveis. Lembrando, o Inkscape ele pode trabalhar com camada, assim como trabalha lá no GIMP, assim como ele trabalha lá no Photoshop. Então, se você tiver várias camadas e você quiser selecionar só algumas, é só você desabilitar várias camadas e aí você vai e seleciona esse objeto aqui, beleza? Aqui tem para a gente retirar a seleção, aí é só a gente apertar aqui que ele vai tirar. E a gente pode fazer aqui a mesma coisa que a gente estava fazendo daquele jeito, né? A gente pode rotacionar ou girar essa seleção no sentido anti-horário. E aí a gente não vai ter, obviamente, não vai ver nada aqui acontecendo. Mas se a gente tiver, por exemplo, dessa forma e a gente fizer aqui algumas rotações, vamos ver aqui se eu consigo fazer alguma coisinha. Não, porque é um objeto quadrado, então não vai ter como a gente visualizar bem aqui a rotação, né, no sentido horário ou anti-horário. Mas se, por exemplo, a gente tiver isso aqui assim, a gente pode ver exatamente uma rotação aqui acontecendo, né? Se a gente tiver, ao invés de um quadrado, a gente tiver um retângulo. A gente tem também outras coisas, né? A gente pode fazer a inversão desses objetos horizontalmente falando, e aí a gente, novamente, pode puxar aqui, ó, só para a gente poder ter uma ideia, e a gente pode rodar ele, sei lá, dessa forma. Se a gente botar
ele, para inverter os objetos horizontalmente, ele vai virar exatamente para o outro lado. E se a gente botar aqui inverter os objetos selecionados verticalmente, ele vai de cima para baixo, né? Ele vai fazer essas conversões sempre. Aqui a gente tem também algumas outras coisas, né? Se a gente tiver vários objetos aqui dentro desse nosso projeto, por exemplo, um outro quadrado aqui e um outro quadrado aqui, a gente pode pensar da seguinte forma: como que eu posso pegar esse quadrado aqui vermelho e jogar ele lá para trás? É exatamente utilizando essas ferramentas aqui. Então a gente pode enviar essa seleção toda para trás, ó, e aí a gente joga o quadrado lá para trás. A gente pode pegar esse quadrado azul aqui e deixar ele por trás do vermelho, mas à frente do preto, e aí a gente pode apertar aqui, ó, e enviar ou recuar a seleção um passo. Ele vai fazer isso. A gente pode pegar esse quadrado preto e pode ficar em cima, por exemplo, desse quadrado azul. E aí a gente vai fazer isso botando aqui, ó, em avançar a seleção um passo. E aí ele vai fazer esse objeto. Ou a gente pode pegar aqui o quadrado azul e botar na frente de todo mundo, apertando aqui em enviar a seleção para o topo. É isso. Bom, a seleção, né, a ferramenta de seleção, ela já está explicada. Eu espero que vocês possam ter gostado, né, desse vídeo. Por favor, deixa aqui o feedback. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de editor de nós.